Rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? Aqui é Adriano Roque, estou na área e os tricolores vêm começando a semana de bem com a vida. Não só com a vitória contra o Vasco, né, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, como o time retornando aí à primeira parte da tabela, né? A primeira página da tabela está lá o Fortaleza, na nona colocação, com 13 pontos ganhos, né? E o time trabalhou para isso, né, para se manter nessa primeira página, né? Já era 11º, então começava a preocupar um pouco, né? Todo mundo estava acostumado a ver um Fortaleza brigando ali por posições na primeira parte da tabela, para ir uma Libertadores, uma pré-Libertadores, e o time estava se distanciando, né? Estava 4 jogos sem vencer, e foi eficiente, né? Não foi aquele Fortaleza brilhante, né, que os tricolores estão acostumados, né, a ver jogar no Castelão. Né? Foi bem distante disso, né? Parecia um time, ora, cansado também, mas depois do segundo tempo, com as mudanças do Vojvoda, as coisas voltaram a melhorar. Um Vasco limitado, né, um Vasco com muitos problemas na montagem do seu time para a Série A, então por isso Fortaleza teria que vencer de qualquer jeito esse tipo de adversário. E acabou acontecendo, né? Mesmo não sendo tão brilhante, mas de positivo. O ataque voltou a marcar gols, já que na última partida do Campeonato Brasileiro, na derrota para o América, quem marcou foi o Pochettino. O Galhardo passou em branco, o Romero, o próprio Lucero, que está numa fase, numa draga miserável daquelas, né, de não fazer gols, né? Ainda não marcou no Campeonato Brasileiro, né? Começou bem no Fortaleza, mas não está bem não, né? O cara não está balançando as redes, tem oportunidade de fazer e não consegue, mas pelo menos o Galhardo, né, aumentou aí, é o artilheiro do time, 14 gols. A torcida critica às vezes o Galhardo, mas é um jogador inteligente, jogador importante, experiente, que o Fortaleza precisa muito dele. Na movimentação dele foi extremamente importante nessa vitória aí contra o Vasco. E foi a lei do ex, né? Ele jogou com a camisa Cruz Maltina já e comemorou, né? Não teve essa frescura não, de não comemorar em respeito ao clube que ele jogou, não. A defender o Fortaleza e foi lá, comemorou, tirou onda, fez a dancinha. E o Romero também, o argentino voltando a marcar também, voltando a ser uma peça importante aí no time de Juan Pablo Vojvoda, marcando o segundo gol, né, o gol do desafogo, o gol do alívio. Aos 41 e aos 48 do segundo tempo, a vitória do Fortaleza foi construída. Né? Era um jogo que todo mundo pensava lamentando já no segundo tempo, que de repente poderia ser um empate, mas aí o Galhardo, jogada muito semelhante, né, de cabeça, e o Romero também, cruzamento ali do Bruno Pacheco, que foi a surpresa em todos os sentidos desse jogo. Né? Primeiro, o jogo começou com um protesto, né, de todas as equipes da Série A, então não foi diferente. Fortaleza enfrentando o Vasco, o começo ali, os jogadores com o punho cerrado e de joelhos, né, em protesto aí contra o racismo. Então foi importante também, a própria torcida se manifestou também. Houve essa espécie de cerimônia antes da partida, por conta do caso lá do Vini Júnior, lá na Espanha, né? Todo mundo se solidarizando, né, contra esses atos criminosos de racismo ligados ao futebol. No futebol, né, que foram torcedores espanhóis do Valência que protagonizaram essas cenas lamentáveis, né, que a gente espera que não aconteça mais no futebol. Bom, a bola rolando, né, o Bruno Pacheco foi a principal surpresa, ninguém contava com ele na partida, o Vojvoda teria dor de cabeça de novo na lateral esquerda, e ele voltou bem, como voltou bem, viu? Estava se preparando para voltar em grande estilo. Acho que nenhum torcedor criticou aí, não tem como criticar essa atuação do Bruno Pacheco. Tanto defensivamente foi perfeito, como também na hora do apoio. Para quem cobra do Pacheco aí mais efetividade no apoio ao ataque, ele foi bem demais. Não pelas duas assistências que ele deu para os 2 gols do Fortaleza. O cruzamento na cabeça do Galhardo e o cruzamento também na cabeça do Romero. Ele também foi importante durante o jogo, ali fazendo aquela dobradinha na esquerda contra o Moisés. O Moisés também, né, precisa acertar, voltar a acertar a pontaria. Né? Pelo menos podemos dizer que o Fortaleza não foi tão dependente dos gols do Moisés dessa vez. Né? Teve aí outros jogadores para protagonizarem essa vitória tricolor. O Vasco, aquele time, né, que veio aqui para tentar buscar o empate, tentar pontuar, não perder mais um jogo. Né? E se desse, beliscaria uma vitória, mas seria improvável porque a fase do time não ajuda. O time muito fraco, né? O time fez muita cera e teve na figura do seu goleiro, o Léo Jardim, a principal figura. O Fortaleza teve chance no primeiro tempo de abrir o marcador. O Vasco também teve as suas, colocou bola na trave, tudo, mas o Fortaleza teve muito mais oportunidades no jogo inteiro. E segundo tempo, chegou 40 minutos, todo mundo estava incomodado com aquele 0-0. O Vasco estava satisfeito, queria levar um ponto, né? Como o Dorival Júnior falou aqui, quando empatou com Fortaleza em 0-0 pelo São Paulo, que
ia ser muito difícil qualquer time tirar pontos do Fortaleza aqui. Tanto que ele mostra aí, né? O Fortaleza vencendo o Vasco por 2-0, poderia ter sido mais. Mas é isso, né? É um campeonato longo. O Fortaleza está aí se dedicando aí a 3 competições. O problema do Fortaleza às vezes é a reposição, o cansaço de alguns jogadores, né? Uns sentem mais do que os outros, uns são mais veteranos do que outros. E enfim, né? A defesa não foi vazada. Isso aí também a gente tem que contar como positivo. O ataque, como eu falei, voltando a fazer gols, também interessante, né? Dá segurança, né, de você aí enfrentar um Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil, onde o time realmente é difícil, né? Mas dá essa moral, né? Vai de 2 vitórias seguidas enfrentar aí um adversário que é o adversário para mim a ser batido nesse futebol brasileiro. Palmeiras para mim é a principal equipe e o Fortaleza deu um tremendo azar de encarar o Palmeiras nessa fase aí de Copa do Brasil. Situação difícil, mas na minha visão, né, o Fortaleza deveria priorizar o Campeonato Brasileiro nesse momento, já que na Sul-Americana está praticamente encaminhada a sua classificação. Copa do Brasil é difícil, então o Vojvoda, na minha visão, hein, galera, eu não sou dono da verdade, pode até discordar, não tem problema não. Contra o Palmeiras, aí o Vojvoda pode pardalizar à vontade, pode criar, inventar, fazer experiências, né? Mas o time está com essa moral, né? Vem de 2 vitórias, então ele pode ali tentar fazer alguma experiência nova no time, e tudo bem, vai ser difícil você, né, fazer 3 gols no Palmeiras e levar para as penalidades. Embora, né, no futebol a gente não possa descartar essa possibilidade. Mas é difícil, galera, é muito complicado. No sábado já tem um jogo também contra o Bahia, que é um adversário também que está ali flertando com o rebaixamento, com a zona de rebaixamento, e é outro adversário que o Fortaleza tem que vencer em casa. A exemplo do Vasco, que não está bem, o Bahia também está mal. Então tem que aproveitar esses adversários que não estão bem e tentar passar o carro por cima. É por isso que eu digo, a prioridade hoje, na minha visão, seria o Campeonato Brasileiro. Era o jogo contra o Bahia no próximo sábado no Castelão, às 4 da tarde. Esse jogo do Palmeiras é importante? Tem sua importância. É a Copa do Brasil. Mas eu não iria com o time principal. Principalmente alguns jogadores que a gente percebe que estão ali, né? Às vezes se arrastando ali, né? Como o Tinga, né, que tem muitos serviços prestados ao Fortaleza. A torcida às vezes critica, mas o cara também não está aguentando. A gente está vendo que ele não está aguentando. Pode dar ali, começar com o Dudu, e o Tinga pode ficar para o segundo tempo, jogando meio tempo, já seria algo que poderia ajudar o Tinga a melhorar o seu desempenho. Daria um descanso aí, pelo menos em 45 minutos. Outro jogador também que eu vejo está desgastado é o Caio Alexandre. Caiu um pouco de produção justamente por esse desgaste. Poderia dar esse refresco para ele, deixar no banco de reserva nesse jogo contra o Palmeiras, e o Fortaleza precisar da sua força máxima para encarar o Bahia. Um Bahia que não está bem, mas quem assistiu o jogo contra o Internacional foi um placar mentiroso, viu, galera? O Inter venceu por 2-0, mas no segundo tempo o Bahia atacou o Inter, sufocou o Inter, e o Inter conseguiu o gol do desafogo ali, num tremendo azar da defesa do Bahia. Então, apesar de não estar bem na tabela, mas é um time que pode se recuperar a qualquer momento. Então, por isso, o Fortaleza tem que aproveitar esse momento de pressão do Bahia, também exemplo do Vasco, que está ali bem próximo da zona de rebaixamento, e tentar afundar mais esse adversário e ir em busca aí de um resultado, aumentar, somar pontos, aumentar o número de vitórias e ir ganhando posições aí na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso que eu penso, galera. E aí eu conto com a sua inscrição no canal, que é importante para que a gente mantenha o nosso trabalho aqui no YouTube. É de graça, você não paga nada, se inscreve aí no canal, deixa a sua curtida. Essa também é importante pra caramba, porque o YouTube faz o nosso vídeo chegar para mais pessoas. E acompanhe meu trabalho de manhã, às 7 da manhã, na Rádio Líder FM 92,1, ao lado de Guido Albuquerque, o Pepiteiro, apresentando o programa Café com Bola, com os nossos comentários, e também da TV Metrópole, canal 16.1, programa Futebol Alegria. Esse vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 da manhã, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. Valeu, galera, tamo junto!